Bom dia, galera. Nossa equipe aí ficou com o tema regressão de Kernel, Rede e os mais ITMK, RR. E a equipe formada aí por Josian, Lua e eu, Thiago Cisari. Nós trouxemos aí uma introdução do KRR, a implementação. Na introdução, vamos abordar aí os métodos de Kernel e a regressão de rede. Esses dois tópicos aí são fundamentais para o KRR, né? Então, para explorarmos relações complexas entre os dados, pode não ser suficiente trabalhar diretamente no espaço dos dados de entrada. Muitas vezes é interessante aplicar alguma forma de mapeamento para outro espaço que reflita de modo mais natural a sua estrutura. Geralmente, o Medicare, né, ele transforma o conjunto de dados de treinamento de forma que uma superfície de decisão não linear seja capaz de transformar em uma equação linear em um número maior de espaços dimensionais. Basicamente, ele retorna o produto interno entre dois pontos em uma dimensão de recurso padrão, né? Aí, ao falar sobre os kernels, né, em apesar de máquina, provavelmente a primeira coisa que vem à mente é os métodos de máquinas de vetor de suporte, que são os SMV, SVM, desculpa. Porque o método de kernel, né, é amplamente utilizado nos modelos de SVM para unir linearidade e não linearidade. Aí, para ajudar a entender o que é um kernel e para que ele é importante, é preciso aí falar sobre um pouco dos fundamentos do modelo de SVM, né? O SVM, ele é um modelo de aprendizado de máquina supervisionado, né? É usado principalmente para classificações, mas ele também é utilizado para regressões. Ele aprende a separar grupos diferentes, formando limites de decisões. Nesse gráfico aí que eu trouxe, podemos notar que existem duas classes de observações, os pontos azuis e os pontos roxos. Existem maneiras de separar essas duas classes, né? Várias maneiras de separar essas duas classes, conforme o gráfico aí da esquerda, né? No entanto, queremos encontrar o melhor hiperplano para o máximo maximizar a margem entre duas classes, o que significa que a distância entre o hiperplano e os pontos dos dados mais próximos de cada lado é a maior, né? Aí, dependendo de qual lado do hiperplano, um novo ponto de dados localiza, podemos atribuir uma classe à nova observação, né? Então, já o método de Kernel, né, de Kernel, que é esse gráfico que eu trouxe aí, ó, se contrasta uma maneira de mapear os dados de espaço bidimensional para o espaço tridimensional, podemos encontrar uma superfície de decisões que se divide claramente entre as diferentes classes. Isso soa bem, né? Mas quando há mais e mais dimensões, os cálculos dentro desse espaço tornam-se cada vez mais caros. É aí que entra o método de Kernel, né? Que já é nesse gráfico da direita. Ele permite operar no espaço de recurso original sem, sem computar as coordenadas de dados em um espaço dimensional superior, né? É importante ter em mente que, quando mapeamos os dados para a dimensão superior, há chances de superajustar, né, o modelo. Assim, a escolha da função kernel é correta, incluindo os parâmetros corretos e a regularização e a regularização são de grande importância. Já que na regressão de rede, ela é uma maneira de criar um modelo parcimonioso, né? Seria econômico quando o número de variáveis pré-editoras em um conjunto
excede o número de observações ou quando o conjunto de dados tem multicolinearidades, né? São correções entre várias preditoras. Aí, sobre o regressão de Higgs e mínimos quadrados. Os mínimos quadrados, não é definido quando o número de preditoras excede o número de observações, né? Ele não diferencia preditores importantes de menos importantes. Em um modelo, portanto, inclui todos eles. Isso leva ao superajuste de um modelo e a falha em encontrar soluções únicas. Já os mínimos quadrados, eles também têm problemas ao lidar com a multicolinearidade, né? Já a regressão de rede, ela evita todos esses problemas, né? Ela funciona aí em parte porque não requer estimadores imparciais. Já no encolhimento, a regressão de rede usa um tipo de estimador de encolhimento chamado de estimador rede. Os estimadores de encolhimento teoricamente produzem novos estimadores que são reduzidos para mais perto dos parâmetros, né? Os parâmetros verdadeiros da população. Os estimadores de rede é especialmente bom para melhorar a estimativa de mínimos quadrados quando a multicolinearidade está presente. Já a regressão, ela é a regressão na regularização. O que seria a regularização? Calma. A regressão de Higgs, nessa parte de regularização, ela pertence à classe de ferramentas de regressão que usam regularização L2. Né? Outro tipo de regularização é a L1, que seria a de regressão de laço. Né? A L1 ela limita o tamanho dos coeficientes, adicionando uma penalidade. A penalidade L1 igual ao valor absoluto da magnitude dos coeficientes, né? Às vezes, isso resulta na eliminação de total de alguns coeficientes, e o que pode gerar modelos esparsos, né? A regularização L2 ela adiciona uma penalidade L2, que é igual ao quadrado da magnitude dos coeficientes. Todos os coeficientes são reduzidos eles são reduzidos pelo mesmo fator, né? Portanto, nenhum é eliminado. Ao contrário da regularização L1, a L2 ela não resultará em modelos esparsos. Por isso ela é melhorzinha do que a L1. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou trazer para vocês uma aplicação, né? É justamente o nosso KRR, que é a nossa regressão de Canyon-Ridge. Então, nesse exemplo, foi utilizada uma aplicação, como eu destaco a vocês em vermelho, do skleer Kernel Ridge, desculpa, o inglês é péssimo, mas enfim, que justamente vai tratar, né, de uma estimativa de modelos, né, de regressão do mesmo. Então, neste exemplo, vamos estar trabalhando com vocês, vamos mostrar como o KRR ele pode trabalhar com diversas situações, para moldar com diversos resultados. Deixa eu passar aqui, isso. Sim. Então, para trabalhar com o mesmo, nós temos que fazer algumas considerações, onde temos que especificar qualquer ou todos 8 diferentes funções de kernel. Partindo disso, com essa função, nós selecionamos todos os hiperparâmetros que estão ativos no mesmo. Sendo assim, nós fazemos a regularização de read
para todos os parâmetros escolhidos de kernel. E quantos desses 3 outros hiperparâmetros também vão para cada função especificada de kernel. Assim, nós pegamos, então, todos os subcomandos de kernel, que também são especificados, para fazer justamente essa procura de validação cruzada que vamos ter nos modelos executados. Como a gente trabalhou, né, nesse exemplo, ele trabalha com diversos pontos, seja o Laplaciano, um polinomial, um RPF, depende do que você for selecionando, né, nas suas especificações. Então, a gente ainda nas considerações, a gente faz essa extensão de aceitação das variáveis que vamos ter na divisão do procedimento, e aí fazemos as ponderações. Tudo isso vai lembrando por que tem que fazer essas considerações, porque como trabalhamos, nesse caso, nesse exemplo, com uma classe do Python, né, ela possui uma certa limitação quando é aplicado o método. No caso, essa classe do sklearn. Enfim, então, vamos partir aqui para fazer essa obtenção. Então, entrando na obtenção, né, do nosso KRR, é necessário selecionar uma variável dependente, no caso, nesse exemplo aqui que trabalhamos, né, e selecionar um ou várias variáveis independentes. Assim, quando é feita essas seleções, a gente consegue ter a seleção do nosso modelo. Então, é possível fazer a inclusão de múltiplas funções de kernel. De kernel é como se fosse uma lista, né? Acho que assim fica mais fácil vocês visualizarem como funciona. A gente traz a vocês os parâmetros, né, de resultado que nós vamos ter listados para vocês nesse exemplo, como vocês conseguem visualizar aqui no slide. Então, basicamente, a gente faz a adição, no caso nesse exemplo, das funções adicionais de kernel, e aí nós vamos estar acessando as células vazias na coluna de kernel e selecionamos as funções de kernel. Sendo assim, quando a gente trabalha nessas células, a gente consegue fazer a especificação desses valores de parâmetros de kernel para a coluna especificada, seja um valor de alfa, um gama, um coeficiente. Então, para obter essas informações, a gente faz justamente esse ajuste. Esse ajuste a gente mostra para vocês nessa lista. Como a gente pode ver, a gente tem as especificações para o aditivo falado anteriormente, um Laplaciano e a função também linear. Partindo assim, quando a gente vai para a parte da exibição, né, como vamos mostrar esses resultados, geralmente trabalhamos mostrando as configurações de gráfico, a gente mostra o resultado graficamente para poder avaliar justamente a regressão feita. Então, esse foi uma aplicação do KRR. Agora a gente vai passar para a parte de implementação do algoritmo, né, feito em Python. Vou passar a palavra para o Luan para mostrar a nossa aplicação desenvolvida. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luan Saunders e eu vou explicar aqui um pouco para vocês de como foi a nossa implementação. Bom, para começo de conversa, nós utilizamos a linguagem de programação Python, como foi solicitado pelo professor, e o editor utilizado foi o VS Code. Diretamente aqui no nosso código, podemos começar estudando um pouco, né, entendendo quais bibliotecas foram utilizadas na nossa estruturação. Tivemos aqui inicialmente o NumPy,
que vai ser muito utilizado ali para tratarmos das NP.arrays, né, que é justamente um tratamento diferente das listas, para que elas sejam melhores assimiladas pelas funções em Machine Learning, aqui, especialmente do Scikit-Learn, que já vou comentar. Tivemos aqui também o import do random, que vamos utilizar para a nossa geração do nosso dataset. E, finalmente, né, uma das principais bibliotecas que serão utilizadas no nosso trabalho, que é o Scikit-Learn. Né? Vamos utilizar dele o modelo linear e a Mean Squared Error, que é basicamente um cálculo estatístico que vai nos ajudar a fornecer o desvio quadrático médio, que nada mais é do que a maneira com que a gente tem de avaliar se a nossa regressão se ela ocorreu da maneira mais eficiente possível ou não. E por último, né, para o plot dos nossos gráficos, para melhor entender o funcionamento desse tipo de regressão, nós trouxemos aqui o Matplotlib. Bom, para começo de conversa, de início, nós abrimos aqui 3 listas vazias, com os respectivos eixos do plano cartesiano e as suas respectivas predições. Aqui nós utilizamos o método seed do random pelo fato de trazer uma pseudo-aleatoriedade na construção do nosso dataset. O que acontece? Como aqui nós temos uma semente, né, o ponto seed, os valores aleatórios para o dataset eles serão dados toda vez que você entrar no programa, né? Então, por exemplo, agora vão ser gerados valores aleatórios e a toda run vão ser os mesmos valores aleatórios, por isso é pseudo-aleatório, né? Mas se eu fechar e abrir o programa, aí outros valores aleatórios serão basicamente fornecidos e assim sucessivamente, né? Bom, aqui nosso dataset, né, a nossa database, ela vai ser fornecida da seguinte maneira. Nós vamos ter 30 pontos aleatórios sendo criados e esses 30 pontos aleatórios eles vão ser obtidos por meio de uma expressão do quarto grau. Então, no caso, a questão de ser quarto grau foi só critério mesmo de exemplo, poderiam ser graus superiores ou graus inferiores, mas colocamos um grau R4 que já consegue solucionar uma grande gama de problemas e chega a ser um exemplo interessante para trabalharmos. Aqui nós temos uma previsão basicamente dos pontos do eixo X, isso aqui já é para a construção do gráfico e também das predições, isso vai ser melhor explicado quando for apresentado os diferentes tipos de gráficos. E aqui nós temos justamente a utilização do NumPy, né, como eu havia comentado antes, com basicamente as arrays sendo criadas, né, transformando as listas em np.array. E essa linha do código, especificamente, ela chega a ser uma das principais linhas aqui, porque é justamente onde a função kernelRide ela aparece e com seus respectivos parâmetros, né? Existem outros parâmetros além desses 3 aqui que estão sendo apresentados, mas esses 3 são os principais para que consigamos entender a questão do KRR, né? De como ele funciona. O primeiro parâmetro é o alfa e, como explicado anteriormente pelos colegas, o KRR ele utiliza uma regularização, né? O que é um artifício estatístico. E esse alfa é o quão forte essa regularização, que inclusive é do tipo L2, ela acontece. Valores muito altos desse alfa, por exemplo, valores 10 a sexta, 10 a oitava, valores realmente grandes desse alfa, vão fazer com que o desvio quadrático médio, que é basicamente o que a gente consegue avaliar a regressão, ele cresça muito, cresce quase que exponencialmente. Por quê? Porque quando o valor do alfa ele é muito grande, vai acontecer que a regressão ela não vê as especificidades das amostras, eles não vê a especificidade do database, e sim analisa ele de uma maneira mais grotesca, de uma maneira mais abrangente. Quando o valor do alfa ele é menor, as especificidades elas são levadas em consideração. Aqui, esse segundo argumento, é o tipo do kernel que a gente vai utilizar. Basicamente, existem vários tipos de kernel, mas aqui no nosso trabalho nós vamos focar no kernel linear, que é basicamente quando o grau é 1, e no kernel polinomial de vários graus. Nós vamos trabalhar com grau 2, grau 3 e grau 4, e também vamos citar graus um pouco superiores. Basicamente, é somente o tipo de regressão, se ele vai funcionar como uma reta, regressão, ou se a regressão vai ser um polinômio, e de qual grau esse polinômio é. E é justamente esse terceiro parâmetro que vai nos fornecer o grau desse polinômio. Só é importante mencionar que quando esse kernel ele é dado como linear, como está escrito aqui, esse último parâmetro aqui ele é desconsiderado, já que, teoricamente, né, independente do valor que eu colocar aqui, o grau
do polinômio gerado é 1. Bom, aqui nós temos o treino dos dados, basicamente. Nós temos aqui o ponto fit sendo trazido e a predição da regressão de kernel vai acontecendo, né? Nós utilizamos para isso o método .predict. Basicamente, nós temos aqui o cálculo do desvio quadrático médico, novamente, como indicado, vai utilizar o mean squared error lá da scikit-learn, que faz esse cálculo para nós. O desvio quadrático médio é a raiz quadrada desse valor, e aí aqui a gente vai ter a apresentação. As últimas linhas de código, elas são justamente plotando esse gráfico e gerando aqui, ao final, uma figura no formato .png. Eu vou rodar agora o código para vermos uma run padrão desse algoritmo e veremos os resultados também na forma de imagem. Bom, rodando o código, aqui na direita, nós vamos ver inicialmente o dataset gerado. Como eu falei, são valores aleatórios, né? Dentro de um determinado limite, são 30 pontos que foram gerados. E aqui o desvio quadrático médio. Conseguimos ver que é um número muito grande, um número exorbitante. E a explicação disso pode ser vista utilizando o próprio gráfico gerado. Se formos aqui de onde o gráfico foi gerado, esse foi o que o nosso algoritmo conseguiu captar. E o que acontece? Os pontos em vermelho, eles representam os valores do dataset e a linha em verde é justamente a linha de regressão. O que conseguimos perceber? Como lá o KRR estava definido como linear, o resultado da regressão foi uma reta. E esse nosso dataset, ele não funciona, digamos assim, ele não é muito bem adaptável a uma reta. Por isso, o valor do desvio quadrático médio, que está aqui em cima, ele deu um valor muito grande, porque a regressão ela não está eficiente, digamos assim. Nós conseguimos aumentar a eficiência, ou seja, diminuir esse desvio quadrático médio, se formos no código e alterarmos de linear para polinomial. Quando utilizamos isso, né, o kernel do tipo polinomial, por exemplo, do grau 2, nós já vamos notar uma pequena diferença, uma pequena melhora no desvio, ou seja, uma pequena diminuição no desvio quadrático médio, mas ainda longe do ideal. Vou novamente rodar o código, agora com essa modificação. E aqui podemos ver que o desvio quadrático médio ele diminuiu, né? E se formos lá na imagem, a nova imagem é gerada, né? No caso esta, já conseguimos ver que agora, como o polinômio ele é de grau 2, nós temos basicamente uma função quadrática, né? Uma parábola. E ainda não está o mais adequado possível. Já está um pouco melhor do que uma reta, mas não está o mais adequado possível. Se lembrarmos bem, esse polinômio que gerou os valores da database era um polinômio de grau 4. Então, o que aconteceria se nós colocássemos aqui, né, o KRR de grau 4? Aconteceria que, rodando novamente, a gente vai ter que o desvio quadrático médio ele fica muito pequeno, 0,05, saímos das casas acho que estava na casa dos milhões, passando para a casa dos 0,05, são valores bem pequenos para um desvio quadrático médio, o que aponta uma eficiência estatística muito grande. E aí, podemos ver, voltando na imagem, que a nossa linha de regressão, que é justamente a linha verde pontilhada, ela agora quase que segue e consegue até prever, se a gente parar para pensar que isso se estende ao infinito, os possíveis valores anteriores e posteriores dessa amostra, né? Por último, é interessante a gente notar que se nós aumentarmos, por exemplo, muito o grau aqui, no caso, lembrando que o polinômio que gerou era de grau 4, se aumentarmos muito o grau do KRR, o código ele vai rodar, ele vai obter o resultado, mas no próprio terminal nós conseguimos ver que uma mensagem ela é gerada, uma mensagem de alerta, que basicamente esse alerta ele significa que o polinômio que a database que a gente estava utilizando está num grau e o polinômio do KRR que a gente colocou está num grau muito mais elevado, desnecessário, até comprometendo, digamos assim, precisando de mais recursos computacionais. E se a gente pode até perceber que o desvio quadrático médio também aumentou, né? Justamente pelo fato de não necessitar tantos graus essa database em específico que estamos trabalhando. Bom, no geral é isso. Essa foi a nossa implementação do KRR e tenha um bom dia. Obrigado pela atenção.